Você tem conduzido as suas orações segundo a vontade de Deus? Fique conosco nos próximos minutos e vamos refletir juntas sobre este tema. Seja bem-vinda em mais um devocional Palavra que Transforma, este canal que é um canal para refletirmos juntas sobre a Palavra de Deus e a Palavra de Deus que vem na nossa alma para que sejamos transformadas. E hoje, no terceiro dia de reflexão neste tema, como eu devorar. É um tema vasto, extenso e de muitos autores que escreveram sobre esse tema, sobre oração. Mas para essa série de reflexões, como eu devorar, nós utilizamos o livro de Abacuque, o livro que está na Bíblia. Abacuque ele tem uma forma de falar com Deus, assim como eu e você precisamos ter, de dizer: Senhor, eu fiquei indignada, eu não concordei, eu acho que não é esse o caminho, mas o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é aquele que sabe de todas as coisas, a tua palavra diz que o Senhor é quem sabe os pensamentos que tem sobre nós. O Senhor diz no livro de 1ª carta de João, no capítulo 5, que se orarmos segundo os teus propósitos, o Senhor ouvirá, ou seja, responderá efetivamente a nossa oração. Então, Senhor, neste momento de oração, me perdoe pela minha indignação, mas agora eu quero te ouvir, porque eu quero que a minha oração seja direcionada pelo teu Espírito Santo. Então, foi esse o momento de Abacuque, no 2º capítulo do livro de Abacuque. No final desse 2º capítulo, ele diz assim: mas o Senhor está no seu santo templo, cala-se diante dele toda a terra. Então nós precisamos nos calar diante de Deus para ouvir a voz. E Abacuque ouviu a voz do Senhor. O Senhor direciona a Abacuque o que iria acontecer. Que sim, o povo passaria por um processo doloroso, mas neste processo doloroso o povo cresceria espiritualmente, o povo aumentaria a sua fé, o povo passaria por um processo de saber que precisam depender somente de Deus. Então muitas vezes nós oramos a respeito de algo, mas neste algo há um processo. O Senhor pode ter um processo de crescimento na vida de cada um. Deus tem formas de fazer com que nós sejamos cada vez mais dependentes dele. E do livro de Abacuque, no 3º capítulo, então, é um capítulo muito conhecido desse livro de Abacuque, quando Abacuque ora. E ele diz assim: Senhor, me perdoa pela minha indignação. Eu não deveria ter ficado indignado, porque eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor criou todas as coisas. Eu sei que o Senhor já fez o povo de Deus que estava escravo no Egito serem libertos dessa escravidão, passarem por situações de maravilhas que o Senhor concedeu a eles. E agora, neste momento onde o povo será cativo à Babilônia, numa nação pagã, eu sei que o Senhor não será diferente. O Senhor será misericordioso. E por isso, Pai, eu oro neste momento pela tua misericórdia sobre a situação que o povo logo passará. E é assim que nós devemos orar. Senhor, a situação existe, eu já entendi, ela pode se estender, ela pode se agravar ou não, depende do que Deus está falando contigo. Mas, Senhor, no meio dessa situação, eu te suplico por misericórdia. Ou seja, Senhor, esteja conosco, Senhor, nos ensine a passar por essa situação. O que precisamos aprender, aprendamos. Aquilo que precisa ser retirado do meio, retiremos. Senhor, aquilo que precisamos unir uma família, unir uma nação, unir um ministério, unir pessoas no trabalho, Senhor, nos ensine a passar por essa situação. E Abacuque, então, neste capítulo 3 diz assim, no versículo 2, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ou seja, Senhor, eu entendi que pode se estender um pouco mais. Senhor, eu entendi que o perdão chegou, mas que agora eu preciso aprender novamente a conviver com aquela pessoa. Senhor, eu entendi que a doença pode se agravar. Senhor, eu entendi que tudo vai cessar, mas agora eu preciso entrar num processo de temer a Ti, ou seja, de ter dependência de quem Tu és na minha vida.
E o Abacuque continua: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Ou seja, Senhor, me faz lembrar, no meio de todo esse processo, o que o Senhor já fez por nós, para que a esperança, a fé seja aumentada, para que eu não tropece no cansaço da espera, para que eu não tropece nos dias em que a angústia do meu coração ou daquela pessoa estiver um pouco maior. Por isso, Senhor, aviva-nos e nos faz lembrar o que o Senhor já fez de bom. Tem um versículo que diz: trazer à memória aquilo que nos dá esperança, ou seja, a esperança de um Deus que está conosco e que Ele tem bons pensamentos sobre nós. E Ele continua: na ira, lembra-te da misericórdia, porque haveria ali uma justiça de Deus para com o povo. E Abacuque clama então: misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Estende o teu amor, estende as tuas mãos, que já estão estendidas, mas que nós possamos senti-la. Senhor, fique conosco, porque tu és Deus Emanuel. Senhor, nos coloca debaixo de tuas asas, no meio do desconforto. E o Senhor, Ele faz porque Ele fez com este povo. Porque num determinado momento da situação deste povo na Babilônia, o Senhor diz para que eles orassem por aquela nação, mesmo que fosse uma nação pagã, que não era uma nação do povo de Deus. O Senhor diz que eles prosperariam. O Senhor diz que para eles se darem em casamento e que ali eles alcançariam bênçãos, mesmo que estivessem fora de sua nação. Então o Senhor estaria com eles, porque aqui logo eles passariam por essa situação. Então nós precisamos entender que Deus não nos desampara, por isso nós precisamos clamar misericórdia no meio de um processo, porque nós precisamos entender que Deus está conosco o tempo todo. E Abacuque então faz lembrar tudo que Deus tinha feito com o povo de Deus em anos passados. E no versículo 16 do livro do terceiro capítulo diz assim: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os seus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Ou seja, não significa que a situação que você vai passar ou que esteja passando te traz conforto. Ela é desconfortável. A palavra de Deus diz que teríamos aflições, mas que Deus venceu o mundo. Então, Abacuque, ele coloca que a dor que ele sentia daquilo que o povo iria passar. Mas neste mesmo versículo, Abacuque faz uma declaração: descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Então, ele mesmo faz essa declaração: Senhor, eu vou descansar o meu coração, porque eu sei que o Senhor é justo. E este povo que vai fazer com que nós soframos, o Senhor entrará também com a sua justiça sobre este povo. Então, eu preciso descansar o meu coração, porque o Senhor está conosco. Essa foi a declaração. E ele diz assim: porquanto, ou seja, ele se coloca numa situação onde não há nada para ele, não há nada para a nação. E ele diz assim: porquanto, no versículo 17, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Imagina uma situação de não ter nada para comer, ter nada para produzir, não ter vida. Era essa situação que Abacuque colocou no altar do Senhor. Que ele descansaria o seu coração porque sabe quem é Deus. E que ele dependeria totalmente de Deus. Deus seria suficiente na vida dele e na vida daquela nação, porque ele coloca a nação como não ter nada. Mas ele diz: o Senhor é suficiente, porque no versículo 18 diz assim: todavia, ou seja, mesmo com toda essa situação, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. É assim que deve ser a nossa oração. Indignados em alguns momentos? Sim, até podemos, somos humanas, mas
nós precisamos reconhecer quem é Deus. Então, na minha oração, eu coloco meu coração no altar, porque não adianta enganar Deus. Eu preciso colocar os meus sentimentos no altar. E quando eu termino de colocar os meus sentimentos no altar, imediatamente eu tenho que falar: Senhor, fale comigo, eu quero te ouvir. E o Senhor vai te dar a direção desta oração e de tudo o que acontecerá. E você dirá a Deus: Senhor, eu sei que tu és justo. Eu sei que o Senhor não fará com que o ímpio prevaleça sobre o justo, porque as tuas mãos estão sobre nós. Senhor, por isso eu te clamo misericórdia, porque até que o fim chegue, eu preciso que o Senhor esteja com as tuas mãos cuidando, livrando-nos de todo mal nesse processo. Senhor, nos ensine a passar neste processo. Senhor, nos prospere neste processo. Porque, Senhor, mesmo que não haja nada, eu viverei pela fé. Me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é a minha salvação. E eu sei que o Senhor fará com que os meus pés busquem pelas águas vivas, pelas águas que vêm dos altos, pelas águas que vêm do trono de Deus. E o meu descanso em Ti me levará em pastos verdejantes, me levará em paz sobre esta situação. E é assim que Deus nos conduz para orarmos, confiantes de que Deus é a nossa suficiência. Orar em cima da palavra é ler cada versículo, aprender com cada versículo e dizer: Deus, eu quero viver assim. Deus, eu quero orar dessa forma. Deus, acabei de ver aqui no capítulo 3, no versículo 3, que eu preciso lembrar da tua misericórdia. Então, Senhor, vem com a tua misericórdia sobre essa situação. E assim, começa a ler a palavra de Deus no momento de oração, dentro da situação que você está. E o Senhor te conduzirá e você poderá orar desta forma. Se você ainda não assistiu a primeira e a segunda parte, deixarei também nas descrições. Se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal Palavra que Transforma. E juntas, diariamente, vamos refletir sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.